Você que está comigo, quero que você abra comigo em Efésios. Quatro, 11. Quem achou, diga amém. Versículo 11 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá bom? Até aí. Mantenha sua Bíblia aberta, ou então, se você estiver usando algum aplicativo, já deixa ele aí, não fecha ele. O que é que nós vamos falar hoje? Tá? Muito importante para todos vocês que estão aqui. Eu falei culto passado sobre uma compreensão importante que uma pessoa deve ter sobre um assunto que às vezes a gente não para raciocinar, que é o governo de igreja, né? Nós falamos sobre igrejas fundamentarem tudo aquilo que acreditam no cabeça que é Cristo. Eu estou aqui em defesa do modelo de governo em presbitério. Eu já venho ensinando vocês há um bom tempo, mas agora é um compilado de tudo aquilo que eu já ensinei de forma definitiva. Para quem está vindo a primeira vez aqui, não sei se vocês estão vindo a primeira vez, vocês já escutaram falar sobre esse assunto, mas de forma bem básica, nós temos alguns modelos de governo de igreja. Episcopal, que tem um dono, então a igreja do pastor falando de tal. Ele dá a última palavra, ele dá todas as ordens, ele tira e coloca alguém, ele é o dono da igreja. A maioria das igrejas pentecostais são episcopais, a igreja católica é episcopal, você tem a igreja anglicana que é episcopal. Então, no nosso contexto paraense de igreja pentecostal, os grandes abusos que acontecem, espiritualmente falando no ministério, acontecem por esse modelo episcopal. E quando eu falo por esse modelo episcopal, eu não estou dizendo que o modelo episcopal é uma heresia e está totalmente errado, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que para um reformado, o modelo mais bíblico não é o episcopal, onde um homem está fixado no centro, tá? O segundo modelo que nós temos, muito conhecido, é o congregacional, muito usado pelos batistas. O que é o modelo congregacional? É uma democracia total. Qualquer pauta da igreja, qualquer coisa que seja feita pela igreja, só pode ser feita se todos os membros votarem. Aos ouvidos de vocês, o congregacionalismo pode parecer muito mais interessante, mas nós que somos reformados não concordamos, pelo menos mais de 50%, que esse é o melhor modelo de governo bíblico. Não que ele seja muito distante da gente, mas vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Mas a maioria dos reformados acredita no modelo de presbitério. O congregacional, ele tem a tendência de ser muito burocrático no andamento daquilo que ele faz. Alguns reformados batistas usam esse modelo. Se você chegar numa igreja batista reformada, o modelo é congregacional. Por exemplo, se você ler agora uma espécie de literatura que tem na internet, ou livros do 9 Marcas, do Mark Dever, é um modelo de igreja reformada, congregacional. Bem, eu vou explicar a diferença para vocês hoje. A gente tem até um box de livrinhos. Esse box de livrinho que tem na nossa biblioteca é do 9 Marcas. Eles são um modelo de igreja congregacional. Significa que eles discordam em tudo com a gente? Não. Toda a doutrina deles é parecida com a nossa, como um reformado que eles são, mas na hora do governo de igreja, eles vão pensar diferente. Vocês estão entendendo? Os 3 principais governos. Episcopal, alguém no centro.
Presbitério é um colegiado de homens capacitados para que eles possam votar. Então, no presbitério, no presbiteriano, não tem alguém que manda. Vamos supor, tem eu e mais 3 pessoas. Um supervisiona o outro e cada um tem voto. Então, pode ser que eu, sendo pastor titular, perca voto em algo que eles não concordaram. Eu vou explicar para vocês essa demanda. Então, tem o episcopal, um homem só no poder. Presbitério, eu tenho um colegiado democrático de pessoas que se afadigam de estudar teologia para poder tomar atitudes teológicas. Não tem um dono, eu vou explicar a divisão para vocês. E eu tenho congregacional, onde a igreja vota para que as coisas aconteçam. Tá bom? São esses 3 modelos. Eu estou em defesa aqui do presbitério e quero explicar para vocês. No culto passado, eu deixei claro para vocês que existe uma hierarquia. E é por isso que o modelo de presbitério, ele não é hierarquia 100%, como o episcopal, que tem um dono, mas também ele não é democrático 100%, como é, a gente fica no meio termo. A gente tem uma dose de hierarquia, eu vou explicar o que é isso, e uma dose de democracia. Da onde vem isso? Tem muito a ver com o que eu preguei domingo passado. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que Cristo é a nossa hierarquia. A Bíblia diz o seguinte, através da linguagem de Paulo, preste bem atenção, Cristo é o cabeça da igreja. E eu preguei no último domingo, quem não pôde assistir, que está vindo a primeira vez aqui, se você está aí no YouTube, dá uma assistida, talvez a pregação de hoje faça muito mais sentido para você, ou você que não veio. Provavelmente você vai sair com algumas dúvidas daqui, então vai lá, assiste a pregação do domingo passado, e muita coisa vai clarear. Cristo é o cabeça. O que eu falei para vocês no domingo passado? Se Cristo é o cabeça, para que serve a cabeça, a mente no nosso corpo? Dá o comando. Se eu penso em levantar a perna, o braço, a perna, se eu mexo a mão, da onde vem esse comando? Vem da mão? Não, vem da nossa mente, né? E a ideia bíblica é que Cristo é essa mente, ele é o cabeça. Ele pensa, ele tem uma forma de pensar, ele tem regras, ele tem um posicionamento, ele tem mandamentos. E quem nós somos? Eu falei que nós somos o corpo. Por que a ideia de corpo? A ideia de corpo é bem interessante de Paulo. Primeiro, a ideia de corpo é de membros diferentes, nem todo mundo é igual, nós somos diferentes, cada um com uma função, ligado pelas juntas. Então, o corpo é um organismo que pode estar conectado onde existem partes diferentes. Amém? Então, Jesus é essa grande mente que está controlando esse corpo inteiro que somos nós. Paulo fala também que esse modelo de analogia torna a igreja visível. Por exemplo, se chega alguém que não é cristão e vem aqui ou te conhece, é a atitude que você tem, que o cabeça mandou, que faz Jesus ser visível. Como é que Jesus se torna visível hoje? Quando a gente tem uma atitude que o cabeça manda. Eu vou começar a minha tese de defesa do presbiterianismo. Eu não estou falando presbiterianismo, ou presbiteriano instituição, falando como governo de igreja. Tá? Apesar dos presbiterianos serem uma igreja reformada, mas nós temos diferenças a respeito deles, não de doutrina, mas de organização. Primeiro ponto é, se Jesus é o cabeça, se ele de fato tem ordens e regras, a pergunta é, quem é que vai saber o que ele está mandando fazer? Essa é a primeira pergunta. No congregacionalismo, o que você faz? Toda a igreja tem que saber. Só que quando você olha para o padrão bíblico, Deus não chamou todo mundo para ser um expert em teologia. Nós temos dons. Tem aqueles que foram chamados para o ofício e exercício de se afadigar das escrituras para entender o que nem todo mundo vai entender. Na Bíblia, o papel de todo mundo é saber qual conduta o cristão deve tomar e como pregar o evangelho. Isso todos nós temos que saber. Mas Deus levanta pessoas com uma capacidade intelectual para poder se afadigar desses assuntos, desses debates, para que possam estar pensando nisso, enquanto outras pessoas estão servindo na parte de serviço e em outras áreas da igreja. Então, a primeira coisa que a gente percebe é
Se existe um cabeça, não pode haver um problema de conexão ou de entendimento do que o cabeça diz, que é Cristo. Então, eu quero trazer a memória de vocês agora. Quantos de vocês têm dificuldade de ler a Bíblia e estudar? Quantos estão me olhando nesse exato momento, que talvez nem pegaram na sua Bíblia, mas mesmo assim acham que são capazes de saber o que Jesus quer? É nesse momento que Deus separa alguns homens para benefício do corpo, para que eles possam se afadigar ao estudar, para que eles possam conduzir a igreja do Senhor. Não com autoritarismo, não como chefes, não como pessoas que mandam, mas como pessoas que ajudam nesse processo. Isso é muito importante. Cristo foi bem claro, no meio de vocês não existe chefe. Então esses homens que se afadigam a estudar, eles estão a serviço dos irmãos. Eles estão preocupados com aquilo que os irmãos entendem. Todos estão compreendendo até aqui? Quando a gente percebe isso, nós vamos perceber o seguinte: o próprio Cristo, preste bem atenção, ele já trabalhou com uma certa hierarquia. E eu sei que alguns de vocês podem pensar a hierarquia de uma forma errada, mas a hierarquia sempre existiu na vida de vocês, com o pai, com a mãe, no trabalho, em todo lugar tem hierarquia. Eu não estou falando da hierarquia autoritária, eu estou falando da hierarquia de serviço. Pessoas que entendem seu papel de liderança e servem ao próximo. Vocês estão entendendo? Esse é o padrão. Então, um pastor, um líder, ele não vem para esse título para que ele tenha regalias ou para que ele se ache um mandador de todos. Ele está nesse título para que ele seja servo de todos. É o que Cristo ensina. Eu vim para servir vocês. Esse é o padrão de Cristo. Vocês estão entendendo? É o padrão do ofício para serviço. Pensando nisso, entendendo isso, você percebe que a primeira coisa que Cristo faz é escolher 12 para representá-lo. Esses 12 se tornam os líderes da nova comunidade que está deixando de ser judaica para se tornar cristã. Daqui a pouco esses 12 escolhem diáconos. Daqui a pouco esses 12 escolhem evangelista. Esses 12 se chamam apóstolos. Daqui a pouco esses 12 apóstolos começam a escolher presbíteros. Vocês estão entendendo? Então existe um modelo organizacional que visa uma hierarquia para serviço, para o servir. Por isso que o reformado ele não fica no congregacionalismo e nem no episcopal. Ele precisa unir os dois. Existe uma dose de hierarquia, mas Cristo é a base da hierarquia. A liderança, o presbitério, precisa estar em conexão com os ensinamentos de Cristo para que possa facilitar o entendimento para quem está sentado como membro nas cadeiras. O papel do presbitério é se afadigar das Escrituras para passar de forma clara o que a Bíblia diz, para ajudar os membros que estão com dificuldade, para ensinar, para que haja clareza bíblica. Todos vocês estão entendendo? Quando a gente olha para o próprio Cristo, nós vemos esse modelo, ele criando estruturas, e a partir dele os apóstolos criando estruturas para que cada vez mais essas pessoas pudessem ter acessibilidade ao que o cabeça pensa. Correto? Só que tem uma coisa bem interessante. Cada estrutura organizacional de serviço não é um fim em si mesmo. Eles podem ser destituídos desse cargo. Eles não fazem o que querem. Eles têm um livro, um manual, para que toda a comunidade possa entender se de fato aquilo que está sendo dito é correto. Todos estão compreendendo? Por que eu estou te falando isso? Porque no episcopalismo, a pessoa é o dono e ela tira da onde ela quiser, ela expulsa como ela quiser, ela faz o que ela quiser, ela usa como ela quiser e pronto. Se você não quiser, se mude daqui, porque quem manda sou eu. E não deve satisfação para ninguém. Pode existir modelo episcopal que funciona de uma forma mais correta? Talvez eu não conheço. Talvez você possa conhecer, mas eu não conheci ainda. Correto? Congregacionalismo. Todos os membros votam. Nem todo membro é capacitado teologicamente para lidar com questões teológicas. Quer que eu te dê um exemplo? Aconteceu um escândalo de pecado
eu vou ter que trazer para a igreja inteira e expor uma pessoa em público para que todo mundo saiba o que aconteceu. No ambiente que nós vivemos, isso vai dar um baita de um processo. Vocês estão entendendo? Então, tem assuntos que tem membros que não têm capacidade teológica, uns porque não estudam mesmo, outros porque não têm esse chamado. Eles sabem pregar o evangelho, eles sabem defender a sua fé, mas a teologia é um debate muito ferrenho. Não é fácil. É um ambiente, um território extremamente complicado. Quer que eu dê um exemplo básico para vocês? Os apóstolos começam a ver que a igreja começa a crescer, crescer, crescer. Eles percebem que eles não têm mais tempo para estudar e nem tempo para orar. O que eles fazem? Vamos separar homens diáconos, porque nós não podemos mais cuidar disso. Vocês estão entendendo? Porque era muito grande o debate, a demanda judaizante, tem início do gnosticismo, tem muita coisa acontecendo que nem todo membro vai conseguir responder ou ter a concepção correta. Então, vamos supor que eu vou trazer um debate teológico pesadíssimo aqui para vocês votarem. Talvez as pessoas vão votar com base no gosto que ela tem com aquela pessoa. Aí eu sou muito amigo do fulano, eu vou votar a favor, eu vou votar ao contrário. E não pode ser assim. Existem análises teológicas pesadas para se fazer. Vocês estão me entendendo? Por isso o reformado fica do lado do governo e presbitério. Porque eu tenho uma dose de hierarquia na estrutura organizacional, como Cristo propôs aos apóstolos, e os apóstolos foram propondo para o resto da igreja primitiva. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma espécie de quê? De democracia. Porque é plural o presbitério. Eu não tenho só um homem mandando. A intenção é que eu tenha vários presbíteros, para que eles possam votar teologicamente nas demandas que são necessárias, teologicamente falando. Todos estão me entendendo? Eu quero provar para vocês agora, biblicamente, porque um reformado não crê que exista apóstolo, profeta e evangelista hoje em dia. Na cultura paraense, do ambiente que vocês vieram, isso causa estranheza. Mas eu quero mostrar biblicamente porque nós acreditamos que o modelo bíblico é presbíteros, dividido em dois tipos. Nós chamamos no Brasil de docente e de regente. O docente é aquele que se preocupa em afadigar-se da palavra de Deus e estudar para trazer o conteúdo sólido teológico para a igreja, que hoje é minha função. O segundo é o regente, que ajuda na administração, também capacitado para ensinar em escolas bíblicas, em visitações, em aconselhamentos, mas lidar mais com a parte estrutural administrativa, que atualmente não é reconhecido como ofício da nossa igreja, mas o nosso irmão Antônio faz. Amém? É um próximo passo que nós estaremos dando para que ele possa se tornar o presbítero regente. Vocês estão entendendo? Nós temos o diácono, que o diácono não é o que abre e fecha a porta, mas biblicamente é o que lidar com as carências da igreja. Carência financeira, saúde, então é alguém que vê quem está doente, quem está sem condições financeiras, quem precisa de uma ajuda. E ele também cuida dos utensílios do templo, sim. Ele zela pelos utensílios do templo. Mas ele é alguém que ajuda pessoas carentes. Por exemplo, quando Estevão é escolhido como um diácono, é porque as viúvas estavam reclamando da distribuição das ofertas. As viúvas de Judá e as viúvas gregas, elas estavam reclamando que uma recebia mais do que a outra. O que foi feito? Separaram os diáconos para lidar com a parte financeira e para ajuda na área social. Eles eram essa parte da manutenção. E eu vou mostrar para vocês agora porque nós acreditamos que... Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Todos estão me escutando aqui, amém? A Bíblia é um livro em progresso. O que significa isso? Se você pegar Atos 1 a 14, a igreja primitiva está de um jeito. A partir do 14, ela vai mudando a estrutura, porque ela é extremamente judaica e ela vai se tornando ampla, porque ela vai agora começar com gentios. Eu falei no culto passado. Exemplo básico. No início tem só os apóstolos. Daqui a pouco vem os diáconos. Daqui a pouco tem uma votação,
onde Paulo é reconhecido como apóstolo, ele e Barnabé são enviados e aparece um líder chamado Tiago, que não é um dos 12 apóstolos, que é o irmão de Jesus Cristo e ele é um presbítero em Jerusalém. E ele tem um voto tão importante como o dos apóstolos, a ponto de a última palavra para definir que Paulo era um apóstolo veio de Tiago. Então, quando você olha o livro de Atos, ao contrário do que muita gente pensa, não é um livro de experiências espirituais, é uma cronologia bíblica. Se você ler Atos de 1 até o último capítulo, você consegue se situar todas as cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, você não encontra informações históricas, mas em Atos você encontra. O que aconteceu na viagem, o que aconteceu no ambiente, ele foi de barco, não foi, ele chegou lá, perseguiram ele, coisa que nas epístolas pastorais de Paulo tem doutrina. Então, Atos é uma grande cronologia, preste atenção. Você vai perceber que a igreja ela tem duas gerações só dentro da igreja primitiva. Nós temos a primeira geração e a segunda geração. Por exemplo, quando eu pego Coríntios, livro de 1 Coríntios, eu tenho uma igreja de primeira geração, um caos, falta organização. Paulo implantou a igreja, mas está um caos, ninguém sabe usar o dom direito, um gosta mais de um gosta mais de outro, está um caos. Mas quando você vai para a igreja, por exemplo, como de 1 Timóteo, Tito, você encontra uma igreja de Éfeso, lá em Timóteo, extremamente constituída e sendo organizada. Timóteo, agora aí, nós vamos para um segundo momento. Separe presbíteros para organizar essa igreja. Eu quero que vocês entendam, prestem atenção. A igreja começa, olha como muda. Domingo, se reúne na sinagoga. Dia de semana, nas casas. Não é isso? Início de Atos? Daqui a pouco, eles não vão mais para a sinagoga. Eles se reúnem só nas casas. Daqui a pouco, o que era 10, 15, 20, começa a aumentar. Então, eles começam agora a separar pessoas para cuidar desse momento. Surgem figuras como Áquila e Priscila, que ensinavam nos ensinos, como se fosse um curso de membresia. Era um casal que ensinava os novos convertidos. Então você vai começando a ter toda uma estrutura organizacional que a pessoa abre a Bíblia e fala assim, apóstolo, quero ser apóstolo. Só que a Bíblia, ela tem narrativa. A história do Éden não é igual a história em Davi. Eu não posso abrir a Bíblia e transformar a narrativa em doutrina. Vocês estão entendendo? O que é transformar a narrativa em doutrina? Eu vi que aconteceu... Olha, bem aqui em Atos diz que não pode comer comida. Falaram para Paulo assim, não pode comer comida com sangue. E nem sacrificada a ídolos. Não vou comer. Acaba o teu chouriço do teu feijão. Chouriço tem sangue, né? Aí tu bota no feijão chouriço lá, cortado, acaba. Não existe isso mais. Só quando você vai em Corinto, Paulo começa a falar. Se tu ficar preocupado em comer carne sacrificada para ídolo, tu crê mais no ídolo do que o próprio cara que crê. Pega a comida, agradece a Deus pela provisão e come. Mas não disse em Atos que não era para fazer isso, porque Paulo muda em Corinto. Porque nós estamos em um extremo desenvolvimento da história. A igreja vai ficando robusta, a igreja vai criando maturidade. Olha que coisa interessante. As igrejas de Paulo são fundadas em 1 ano e meio a 2 anos. Fundadas. Não significa que elas estão maduras. O ápice da maturidade de uma igreja que Paulo planta é de 5 a 6 anos. Porque ele precisa fazer uma primeira viagem missionária para fundar. Depois ele faz uma segunda viagem missionária, que ele já vem trazendo Tito, Timóteo e toda a galera, que são os novos treinados para poder escolher pessoas e poder ajudar no desenvolvimento organizacional. Então nós temos 2 momentos na igreja primitiva. Um de fundamento e o segundo, que é de organização. Então pensa no trabalho que deu. Paulo viaja a Europa inteira para fundar e faz uma segunda viagem para reorganizar. Fora as cartas que são enviadas para ajudar nesse auxílio. Todos estão compreendendo aqui? Então, meu irmão, uma das maiores armadilhas que você vai ter é abrir a Bíblia, olhar um versículo, se emocionar e não conhecendo a história, você vai transformar a narrativa em doutrina. Eu vou deixar bem claro aqui, pastor, o que é transformar a narrativa em doutrina? Esse é o maior erro. Eu não vou falar Brasil, mas igreja paraense. Narrativa. Vou dar exemplo básico. Pentecoste. Que lindo! Igreja de Atos, todo mundo dividindo. Essa é a igreja bíblica, é o modelo correto. Se Paulo escutasse isso, Pedro escutasse isso, ele ia falar, não. A gente estava desorganizado ainda.
Esse não é o padrão correto. Aí todo mundo se emociona com a igreja de Atos, que todo mundo dividia tudo. Logo em seguida morre Ananias e Safira. Cai duro no chão, e aí? Logo em seguida tem viúvas brigando. Uma tremenda carnalidade. Não era perfeita essa igreja. Tem um livro chamado de John Stott, Igreja Viva. Se vocês puderem ler, vai situar vocês nesse ambiente. E falar, primeira coisa, parem de glorificar a igreja primitiva, porque ela não tem glória alguma. Ela é muito pecadora e carnal. Mas lá você tem princípios importantíssimos de organização bíblica e de doutrina. O que é transformar uma narrativa em doutrina? Aconteceu algo em Atos. Bum! Pentecoste. Aquilo é doutrina ou é narrativa? Como é que eu sei que é doutrina ou narrativa? Todo mundo numa sala, começaram a aclamar o Senhor, entrou como um som de um vento impetuoso, escutamos barulho como se chamas estivessem em cima da cabeça deles e línguas, várias línguas repartidas falando. Não tem isso? Quantas vezes isso aconteceu na Bíblia? Uma. Você vê alguma vez Paulo, algum apóstolo falar, em todo culto, vocês precisam buscar isso para que aconteça esse fenômeno. Então isso não é uma doutrina. Isso é uma narrativa. Aí eu venho para a igreja. Vamos experimentar o Pentecoste. E eu quero reproduzir a mesma coisa como se fosse uma doutrina, quando na verdade isso é uma narrativa histórica. É um marco importantíssimo que mostra a nova era que a igreja ia entrar. Uma era extremamente missionária, onde o evangelho ia alcançar muitas pessoas. Outra coisa muito interessante, você vê eles falando línguas. Acontece em Atos 2, que está claro que é línguas e idiomas. Mas você tem alguns momentos que vão se prosseguindo, que pessoas recebem um batismo no Espírito Santo. Nós temos pelo menos, se não me falha a memória, mais 3 ou 2 relatos. Então, olha só, isso aconteceu em 3 relatos, ou 4 relatos, não me lembro agora de cabeça. Só que eu tenho 12 mil convertidos que não passaram por isso. Eles são menos especiais? Vocês não viram lá que os primeiros convertidos são 6 mil? Só conta a cabeça de homem, não conta a cabeça de mulher e nem criança. Então tinha famílias lá. Depois a igreja, mais 6 mil. Eles são menos especiais? Então, para essa narrativa estar lá, ela tem um objetivo. Vocês estão entendendo? Fora do livro de Atos, você encontra esse fenômeno acontecendo, Paulo falando, é ordem que toda pessoa que está na igreja precisa passar por esse fenômeno. Você também não vai encontrar. São debates desse tipo que tem pessoas que não têm coragem de fazer. Mas a Bíblia é um livro narrado, tem história, gramática, cultura, anos de desenvolvimento. A Bíblia acompanha a evolução humana. E Deus vem falando através disso. Todos estão me compreendendo? O que eu quero propor aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que quando você fala sobre ofícios, eles também têm um certo desenvolvimento. Correto? O que nós percebemos na teologia reformada? Que é muito claro que Deus separa em apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E tem os profetas. Nesse texto ele não cita o diácono, porque ele vai citar pessoas com dons de serviço. São esses diáconos. Tá? Mas aqui ele não cita o diácono, porque o diácono não fazia parte dessa cúpula de ir e vir e de doutrina. A preocupação do apóstolo é ser um bom cristão, mas se preocupar com as necessidades sociais da igreja. Amém? Então vamos lá agora, essa aqui é só a introdução. Só para que quando eu comece a falar, vocês não fiquem perdidos. Então, o que eu quero desmontar da mente de vocês é, quando eu começar a falar aqui agora, mas não está escrito. Se você não conhece a narrativa bíblica, se você não conhece a cronologia bíblica, você vai achar que tudo aconteceu na mesma época. Vocês lembram que nós lemos Tiago? Tiago é do ano 65. Início da igreja. Você vai pegar Timóteo? É depois desse tempo. Você vai pegar Hebreus? É uma igreja de segunda geração.
É uma igreja que já é os filhos dos primeiros crentes. Essas cronologias bíblicas que atrapalham a interpretação de alguém que abre a Bíblia e emocionalmente olha e qualquer coisa que ela quiser escolher de lá, ela tira como uma doutrina. Amém? Vamos continuar então. Eu disse para vocês, lá em Efésios, que é dividido em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Correto? O ponto-chave da minha tese aqui hoje, bíblica, é: será que todos esses ofícios existem até hoje? Talvez você venha de uma igreja que tinha apóstolo. Talvez você veio de uma igreja que tinha profeta. Talvez você veio de uma igreja que tinha evangelista. E eu vou explicar para vocês como é que a gente enxerga esses ofícios. Como é que a gente define? Eu quero que vocês anotem isso. Existem os ofícios extraordinários. Quais são os ofícios extraordinários? Apóstolos, profetas e evangelistas. Eles são os ofícios extraordinários. Tá? Anotaram? Para o reformado, nós acreditamos que esses ofícios não existem mais. É uma piada que se tem nos bastidores que fala apóstolo bom e apóstolo morto, que é os que estão enterrados. Que não existem mais profetas e que não existe mais evangelista. O evangelista até dá um choque, né? Mas eu vou explicar para vocês vão entender. Tá? O que são os ofícios extraordinários? Eles têm algumas características bem específicas e por isso eles não podem existir hoje quando você olha a narrativa bíblica. Primeiro, foram dados diretamente por Cristo. Eu vou mostrar para vocês. São ofícios que foram dados diretamente por Cristo. 2, existiram para a fundação da igreja. 3, tinham função revelacional, normativa ou transitória. Tá bom? Repete comigo, fundamento. Repete, fundamento. É alguém que vai lá lançar o fundamento e o alicerce, enquanto outras pessoas vão construir em cima. Vocês já viram a construção de um prédio? Todos viram? Quando você coloca a fundação do prédio, o fundamento do prédio, ele fica visível o tempo todo? Não. Enquanto está a obra lá, todo mundo quebrando tudo, a fundação é visível. Daqui a pouco, em cima dessa fundação se constrói algo onde a fundação não é mais vista. Mas o que é visto? Toda uma construção erguida. Mas só está de pé por causa do quê? Da fundação. Eu quero mostrar um texto bíblico que é muito claro. Paulo fala: os apóstolos, Cristo e os apóstolos são a fundação. Eu quero mostrar isso biblicamente, que é um olhar que as pessoas não têm para o texto, porque as pessoas ficam olhadas, sabe? Olha que coisa interessante. Vocês sabem por que as pessoas não têm essa compreensão que eu estou te falando aqui? Porque elas são doidas por poder e cargos. Qual é a pergunta que o cristão faz? Qual é o meu propósito de vida? Ai, Senhor, tu quer me usar em quê? Então, quando ela olha apóstolo, profeta, ela quer ser isso. Ela quer ser usada por Deus. Ela quer ter muita unção. Nós fomos ensinados a isso. Eu quero esse holofote. Eu quero sair. Eu vejo fulano sendo usado. Eu queria ser assim, Senhor. Eu quero ser profeta. Eu quero revelar. Eu quero orar em enfermos. Sabe? A gente quer todo esse poder. Mas por que nós queremos esse poder? Não é para ajudar as pessoas, não, na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque a gente começa a servir Deus melhor quando a gente tem um ofício. Por quê? O irmão estava sentado aqui, do nada o pastor falou: Deus me revelou que você vai ser uma apóstola. Ela começa a jejuar todo dia agora. Porque ela recebeu o cargo, ela começa a fazer uma coisa que ela nunca fez como cristã. E se tirar ela do cargo? Problema sério. Então, eu quero mostrar para vocês que existem alguns ofícios que foi dado pelo próprio Cristo e alguns que foram dados pelos próprios apóstolos. A pergunta que fica é: se eles não existem mais, alguém tem o poder que eles têm, a autoridade que eles têm? Essa é a pergunta. Eu quero mostrar para vocês. Então, vou repetir. Ofícios extraordinários, dados diretamente por Cristo, existiram para a fundação da igreja, tinham função revelacional ou transitória.
não possuem sucessão. Abre comigo em Efésios 2:20. Acharam aí? Vamos ler comigo desde o 18. Desde o 19, desculpa. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Grife isso daí. O que os apóstolos e os profetas são? Os responsáveis pelo quê? Pelos fundamentos. Só que a gente não pode ser bobinho e achar que Paulo usou fundamento porque ele só quis colocar uma palavra lá. Paulo não faz isso. O que é fundamento, gente? Fundamento é fundamento. Fundamento é visível? Não. Mas é naquilo que nós construímos as coisas, se chama, o que nós construímos algo, o que é a base disso é o fundamento. Então, para o reformado, por que não existe apóstolo e profeta? Porque eles são o fundamento da igreja. Eles começam a iniciar toda a estrutura para que a igreja pudesse ser construída. Começa quando isso? No Antigo Testamento. Os profetas eles mostravam quem era Cristo. Eles tinham visões do futuro. Eles mostravam a corrupção dos homens. Quando você vem no Novo Testamento, você vê a figura dos apóstolos, enviados pelo próprio Cristo para tomar conta da continuação desse fundamento. Os profetas prepararam o caminho para Cristo. Eles apontaram para Cristo. Eles mostraram a necessidade de uma regeneração. Eles mostraram a necessidade de uma salvação. Eles apontaram o pecado, a corrupção. Os profetas apontaram para os castigos que o povo de Israel ia enfrentar. Agora você tem os apóstolos. Cristo veio, morreu na cruz, e agora? Como nós devemos viver? Eles vão lançar esses fundamentos. Porque agora o evangelho está alcançando o mundo inteiro. Por que ele escolhe Paulo? Porque era o único capacitado para falar com gentios. Nacionalidade grega e judaica, um exímio orador, conhecedor de culturas afora. Coisa que nenhum apóstolo tem. Os apóstolos são extremamente preconceituosos e têm um certo preconceito com o gentio. Vocês estão entendendo como Deus vem numa narrativa toda preparando para que o mundo cada vez mais conhecesse o evangelho? Então nós costumamos dizer no aliancismo que o evangelho está restrito a uma nação judaica. As pessoas só poderiam conhecer o evangelho se elas tivessem contato com um judeu no Antigo Testamento. Elas só poderiam conhecer o Deus Todo-Poderoso se elas tivessem contato com um judeu. No Novo Testamento, você não precisa ter um contato com um judeu para conhecer o evangelho. Porque agora ele está sendo pregado, está sendo feito um trabalho para alcançar todas as nações. Então nós acreditamos que profetas e apóstolos são o quê? Fundamento. Por que isso, gente? Preste atenção. Existem algumas características para alguém ser apóstolo na Bíblia. E vocês vão dizer para mim se algum homem hoje tem essas mesmas características para ser apóstolo. Por quê? Quem eram os apóstolos? Eles escreveram a Bíblia e autorizavam quem poderia escrever. Eles viram e andaram com o próprio Cristo, por isso Paulo teve que ter um encontro genuíno com Cristo. Outra coisa importante dos apóstolos, eles tinham autoridade para mudar a direção da igreja. Exemplo, se existe um apóstolo hoje, a partir de hoje, ninguém mais pode sentar em uma cadeira, tem que ficar em pé. Se eles dessem essa ordem, toda a igreja cumpriria. Vou te fazer uma pergunta. Algum homem hoje tem poder para mandar na igreja de Cristo? Não tem. Um apóstolo, ele é apóstolo da igreja de Cristo.
O que nós temos hoje é apóstolos de denominações. Que eles mandam nas suas denominações. E nunca foi isso o papel dos apóstolos. Os apóstolos eles viajavam em todas as igrejas. Quer que eu te dê um exemplo? Você já viu a carta de Apocalipse para as igrejas? Todas João pastoreou. Paulo também. Pedro passou por muitas delas. Então eles se revezavam, indo em lugares e lugares, nas igrejas plantadas para ajudar cada igreja. Eles sentavam para votar, para decidir o direcionamento da igreja de forma global. Alguém pode fazer isso hoje? Apóstolo Valdomiro. Apóstolo da igreja, deixa eu ver que igreja tem apóstolo. Bola de Neve. Igreja, outra igreja que tem apóstolo aqui que eu conheço, Igreja da Paz. Eles são apóstolos das suas denominações. Não querendo desrespeitar ninguém, mas nós somos reformados, nós não acreditamos que isso é possível. Nenhum homem tem esse poder e essa autoridade. Nenhum homem vai poder dizer o que pode tirar ou colocar na Bíblia. Por quê? O fundamento já foi o quê? Colocado. Qual é o papel a partir desse momento? Edificar. Correto? Na geração que nós já estamos, já está até edificado. Qual é o nosso papel? Manter no lugar. Não é isso? Imagina que você está num prédio construído e cada um de vocês tem um compartimento. Qual é o papel de vocês agora? Manter para que tudo fique em ordem. Quando a gente pensa dessa forma, a gente se pergunta, quais desses ofícios melhor executa essa função? Presbíteros, ou em outra linguagem, pastores, diáconos, que agora zelam para manter os ensinamentos no lugar, a estrutura da igreja no lugar. Eu quero ir mais adiante com vocês para mostrar algumas referências bíblicas. Requisitos bíblicos para ser um apóstolo. Ter visto Cristo ressurreto. Abre comigo aí, 1 Coríntios 9:1. Na época de Paulo, começou a surgir alguém que nós chamamos de superapóstolos. Pessoas gnósticas que diziam o seguinte: eu estava em oração e Deus me deu uma revelação poderosíssima na época de Paulo, me mostrando uma revelação superior que nenhum desses apóstolos tem. Jesus é um demiurgo. Ele é um Deus menor, porque uma divindade não pode habitar a matéria, porque a matéria é má. Jesus é um Deus menor. Era a famosa gnose. E é até interessante que Pedro, na epístola dele, ele não usa a palavra gnoses, porque os gnósticos estavam usando. Ele cria uma outra palavra. Ele bota um sufixo, que é, em vez de ele chamar gnoses, ele fala epignosis, que é o conhecimento por envolvimento. Parece com frônesis. Então, a partir desse momento, a igreja primitiva parou de usar a palavra gnoses, porque toda vez que falava conhecimento, se atrelava aos superapóstolos que diziam, é só você entender. Esse corpo aqui faz o que tu quiser com ele, cara. Que na hora que tu morrer, ele vai para debaixo da terra. Mas se a tua gnose estiver em dia, tu é salvo. Era isso que eles ensinavam. O que Pedro fez em resposta a isso? Nós temos não uma gnose, nós temos uma epignose, que é um conhecimento que envolve as nossas atitudes. Um dia a gente vai chegar a falar sobre essa epístola de Pedro. Vocês estão entendendo a guerra da época? Existia essa guerra. Existiam superapóstolos que começaram a cair no gosto popular. Porque eles tinham uma revelação superior. É o que Timóteo está enfrentando com alguns líderes muito místicos, né, que a gente estudou durante esse tempo todo. E aí, Paulo começa a perceber. Quer dizer que nós estamos fundando a igreja, nós estamos escrevendo para que a igreja possa se fundamentar. Aparecem os caras que nem viram Jesus, nem andaram com Jesus, nem foram escolhidos como apóstolos, estão dizendo que são superapóstolos. E o povo nas igrejas, principalmente Corinto é uma igreja muito problemática.
começaram a gostar desses apóstolos. E se você pegar 1 Coríntios, o 2 Coríntios, você vai encontrar Paulo se gabando. Ele vai falar assim, deixa eu me gabar de mim, porque vocês estão caindo em erros. Mas eu vou ler aqui um pouco da indignação dele. Capítulo 9, versículo 1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ele está indignado aqui. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro? Paulo está se defendendo aqui de algumas pessoas que ficavam dizendo que ele não era apóstolo. Por quê? Você vai ter uma briga bem interessante bem aqui, ó. Você vai passar para 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios. Capítulo 10. Por que eu estou lendo isso para você, irmão? Porque você... Ah, é uma maravilha a igreja de Corinto. Nossa, olha, as pessoas usam como modelo ela para defender suas teses teológicas. E não é bem assim. Olha o que está acontecendo lá. Capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade... Segura aí que vem texto, tá? A gente vai ler bastante. Pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Preste atenção. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Vocês estão vendo aqui a hierarquia? Como eu falei para vocês no início, ele falando, eu tenho autoridade, mas não é para destruí-los. Então, toda vez que eu falar autoridade, eu não estou falando esse padrão, o padrão preconceituoso que você pode ter por uma experiência errada com isso. O padrão de autoridade e de hierarquia é para quê? Fazer o bem e edificar alguém. Mas vamos continuar. 9. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas criticavam ele dizendo assim, o Paulo, na nossa presença, é um bom moço. Né? Ele é mansinho. Aí, quando ele vai embora, ele fica mandando umas cartas desaforadas, querendo corrigir a gente. Essa era a reclamação sobre ele. Tá entendendo? Então ele fala assim, poxa, se eu estou com vocês, eu vou desfrutar com vocês. Mas é quando eu saio, chegam as notícias para mim. Aí quando eu estou perto de vocês, todo mundo é bonzinho. Quando eu saio, começa a surgir as polêmicas. E eu preciso resolver isso em carta. Então eu não posso tratar vocês, tudo bem. Se tem problemas sérios na igreja, eu mando cartas audaciosas. É isso o contexto. Mas vamos continuar. Versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E sua palavra é desprezível. Meu Deus, falar isso de Paulo, não é?
Imagina da gente, né? Sabe o que significa isso? O Paulo, que a gente tem tanta consideração, ele não tem uma presença forte, pô. Então, dizem que ele é baixinho. Você pode achar que talvez Paulo era um cara que... Não, ele não é essa pessoa. A presença dele é chamada de presença fraca, comparado a um Pedro. Talvez o Pedro seja o estilo de um pregador que alguns gostassem. Mas ele é um cara muito mais da área intelectual. Então ele é um cara de presença fraca e o aspecto físico de Paulo não impressionava, ele não dá imponência. Porque, segundo os historiadores dizem, ele era baixinho de perna torta. Devia ser um bom jogador de futebol, se fosse no dia de hoje. Mas não impressionava muito comparado, imagina o grego. Lá na Roma, homens altos, na Itália, né, talvez mais atléticos, e Paulo não impressionava. Vocês estão entendendo? Então, cara, eles chamam de presença desprezível. Sabe, uma pregação desprezível. Sabe o que significa isso? Você prega e não me impressiona. Tem um outro fulano que prega e me impressiona muito mais. Então, ser homem de Deus ou mulher de Deus não é por entonação de pregação, não é isso. Pode ser que alguém tenha um estilo que você não goste. Não significa que é cheio de Deus. Mas vamos continuar. Por que eu estou lendo esse texto aqui, eu vou gastar toda a minha pregação nesse texto, porque são textos paralelos que as pessoas não gostam de ler. Você não vai encontrar pessoas pregando esses textos. Porque não impressiona, talvez alguém deve estar me ouvindo assim, cara, que pregação chata. O que isso vai mudar na minha dor e na dívida que eu tenho na minha conta? Nada, eu não estou aqui para resolver o teu problema de dívida. Eu estou aqui para te ensinar a Bíblia, né? 10. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Aí Paulo falou assim, mas eu vou aí. E se isso não mudar, vocês vão ver o desprezível. Sabe? Então, o clima está tenso da carta. Vamos continuar. 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Olha só. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Ele está falando assim, vocês são um baita de um ingratos. Nós batalhamos para que vocês conhecessem o Evangelho, agora a gente não serve mais. Isso aqui é muito importante, gente. Olha aqui para mim. É muito comum, quando você está exposto a uma teologia boa, que você esqueça quem te ensinou. E você se acha tão desenvolvido bom, a ponto de você pensar que você não precisa mais. Que você já sabe pra caramba. Mas mal você sabe que teve alguém que dedicou horas de estudo para que você pudesse saber o que você sabe hoje. Então isso é muito comum, você pode tratar seus professores assim. Mas existiu alguém, para você que está sentado diante de mim, que já é membro da igreja, com a mente que você tem hoje, com a mentalidade que você tem, alguém te ensinou alguma coisa. Então isso é muito importante, que Paulo está falando assim, olha, o meu ministério inclusive alcançou vocês, que ele não serve agora mais, né? Agora vocês são tão inteligentes, eu sou desprezível, não serve, mas quando eu cheguei aqui, que vocês não sabiam nada, eu era útil. Agora vocês querem homens melhores. Agora vocês querem escolher os seus líderes. E querem desprezar aqueles que lutaram no início pela alma de vocês. Mas vamos continuar o tom da carta, porque ele está falando com quem? Novos líderes e superapóstolos que surgiram, trazendo título para si mesmo. Por que eu estou falando isso, gente? Só para mostrar para vocês que já na época de Paulo não existia apóstolo novo. Na época de Paulo, não tem apóstolo novo. Aí na nossa época vai ter. Olha que coisa interessante. Já na época surgia cara dizendo que era apóstolo. E eles já barravam. Aí agora na nossa época pode. Vamos continuar. 14. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites.
gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Por que ele está falando isso? Ele sabe que ele vai ter que falar sobre as qualidades dele. Então ele fala assim, vai parecer para vocês que eu estou me gabando. Porque ele sabia que ia usar isso contra ele. Vai parecer que eu estou me gabando, vai parecer que eu quero menosprezar esses caras que estão surgindo, mas eu não estou fazendo isso. Além da medida que eu preciso fazer. Eu vou fazer isso porque eu sempre estive com vocês me humilhando e dando glórias a Cristo. Mas agora, para que eu possa mostrar que vocês estão caindo em armadilhas, eu vou botar na mesa o nosso distintivo. Toma, tudo que eu já fiz. Pá! Aqui que o pessoal pensa, caramba, compara com o que esses homens fizeram. Então ele vai fazer isso agora, o tom vai piorar no próximo capítulo. Ele vai puxar o rolo de tudo que ele já fez e sofreu e vai perguntar, eu quero te perguntar, eles já fizeram isso? Vamos lá, próximo capítulo. Quem não leu Bíblia aí 1 ano, aí já leu pelo ano inteiro. Amém? Versículo 11. A preocupação de Paulo com a fidelidade de Corinto. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Ele vai pegar pesado agora. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Que é isso aqui, gente? Olha a hierarquia conectada ao cabeça. Eu sei do meu ofício e eu sou responsável pela noiva do cabeça que é Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu acredito no modelo de presbitério. Quem assistiu domingo passado a pregação entende o que eu estou falando. O versículo 2 de novo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Um ponto importante aqui, isso aqui é muito sério. Olha a missão de uma igreja. Paulo fala o seguinte, tem um erro se vocês estão aceitando um outro evangelho, um outro espírito. Isso que é o grande problema, que as pessoas falam assim, olha, teologia estraga o crente. Teologia não serve para nada. Ah, mas e aí? O que a gente vai seguir? Cada um vai decidir? O Espírito me disse no meu ouvido. E se tu cair no erro de seguir um outro evangelho ou um outro espírito, tu vai confiar em ti mesmo? Você, pecador. Eu, pecador, vou confiar em mim? Vai para dentro de ti agora. E lembra daquele pecado horrível que se alguém soubesse agora, tu ia passar vergonha. Lembrei. Tu não consegue parar com esse pecado. Tu acha que tu está pronto para o Espírito de Deus ficar falando no teu ouvido revelações desse tipo? Por isso a gente precisa de um trilho que não seja afetado pelo nosso pecado. E a Bíblia é essa conduta, é esse trilho. Mas olha o que ele vai continuar dizendo. 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Agora grifa isso daí. Grifa superapóstolo. Já existia nesse tempo. E eles não eram dos 12. Eles se autodenominavam apóstolos. Ele fala, esses que se recomendam a si mesmo. Vocês estão entendendo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se na época dos apóstolos não tem apóstolo, por que existe hoje? Se já há um combate contra os apóstolos,
Por que existem esses apóstolos hoje? Porque até Paulo, para ser um apóstolo, ele teve que ir lá à liderança na igreja de Jerusalém e falar assim, vocês me aceitam como apóstolo? O Paulo teve que fazer isso. Aí o fulano, ciclano da igreja tal, que se denomina apóstolo, não. Porque Deus me disse que eu sou apóstolo. Uma vez eu estava num local cantando, nos meus tempos que eu saía para cantar, e aí eu estava numa igreja cantando, muito chofar, apitando, bem, lenço jogado por todos os lados. Veio um irmão com um pano de Jael no meu ouvido e gritou. Aí o som estava alto. Uau. Eis que Deus te entrega agora o apostolado. Bom, aí já dá porrada na minha cabeça. Eu escutei ele. Falei, meu Deus do céu, o cara nem me conhece. Ele nunca tinha me visto. Ele só me viu cantar. Vocês têm noção do que é isso? Ele me deu a unção de apóstolo. Vocês estão diante de um apóstolo. Vocês sabiam disso? Cara, eu voltei para casa e falei assim, meu Deus do céu, o cara nem me conhece. Os apóstolos nunca fariam isso. Eles debateram sobre os frutos de Paulo e se de fato eles acreditavam que ele teve um encontro na estrada de Damasco com Cristo. E se era o Cristo visível e ressurreto. Paulo teve que passar por isso. Mas hoje em dia os apóstolos não têm. Então agora é uma escadinha. Você vira pastor. Não, você vira líder. Aí depois você vira pastor. De pastor você vira, algumas igrejas, bispo. De bispo você vira apóstolo. E eu vi no Rio de Janeiro virar patriarca. E sabe onde você vira patriarca? Você faz uma viagem para Israel. E lá você é ungido patriarca no Rio Jordão. Isso é real. Fruto do quê? Narrativa se tornando doutrina. Vocês estão me entendendo? Mas vamos continuar com esse texto aqui, é muito bom. Então vocês já viram que tem superapóstolos aqui, correto? Eu posso não ser um orador. Vocês, tá? Eu posso não ser um orador eloquente. Quem foi que disse isso? Hã? Repete aí. Olha que coisa interessante. Era muito inteligente, mas não era um bom orador. Olha que coisa curiosa. E aí pode acontecer que às vezes alguém não tem essa capacidade ainda, mas ele não é comparado aos que tinham. Eu não estou falando que Paulo gaguejava, não é isso. Mas comparado aos da época, tinham homens bem melhores do que ele. O Apolo, por exemplo. Bem melhor do que ele para falar. Então, sabe o que eles estavam falando de Paulo aqui? A popularidade de Paulo estava lá embaixo. Tem um fulano que é melhor do que Paulo. Provavelmente os superapóstolos tinham uma eloquência melhor, um jeito mais persuasivo de falar. E quando eles olham para Paulo, falam assim, eu gosto mais desse pregador aqui. Porque hoje tem isso, né? Você só sente a presença de Deus. E o evangelho só faz sentido se for na boca do pregador que tu gosta. O que define hoje não é a palavra mais não. É a boca do... Pode ter um irmão simplesinho falando do evangelho genuíno, tu não leva a sério. Mas se for teu pregador de estimação, tu leva a sério. Está desviado do teu pregador. Versículo 6 de novo. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de atuação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Ele falando assim, poxa, eu preguei aqui de graça, nem cobrei a oferta de vocês para me sustentar, foram outras igrejas que me sustentaram, só para que eu não seja um peso para vocês. Então ele está aqui num tom bem emergencial. 9. Quando eu estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Ninguém na região da Acaia
poderá privar-me deste orgulho. Então ele falou assim, eu estou me gabando mesmo. Vocês não vão me privar dos distintivos que eu tenho. E vocês não vão colocar um superapóstolo no meu lugar. Alguém que vai perverter tudo que nós construímos. Olha que coisa interessante, né? Versículo 11. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham, que são superapóstolos. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça, da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Deixa eu ver se eu não passei do meu horário. Já deu meu horário. Nem deu para acabar. Vocês estão entendendo aí? Eu creio que só isso que eu estou conversando com vocês já é claro para mostrar que para ser um apóstolo, naquela época tinha um objetivo de fundação. Vocês estão entendendo? Um objetivo de fundação. E esse objetivo de fundação já era combatido na época de Paulo. Só que são textos periféricos. 2 Corinto é um livro, é uma epístola que não é lida. Se você for para o próximo versículo, ele vai falar tudo que ele já passou pelo Evangelho. Olha aqui, ó. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso aqui é muito importante ler, para a gente finalizar. Porque quando um homem é escolhido por Deus para ser um líder, para ser um pastor, ele vai ter que passar por um certo tipo de tratamento. E aí, quando nós oferecemos a palavra para vocês e ensinamos, é para que vocês não tenham que passar pelo que a gente passou. Correto? Para que vocês não tenham que errar o que a gente errou. Então, sim, vocês vão atingir um estado de maturidade muito mais rápido que a gente. Só que se vocês não tiverem cuidado, vocês vão se achar mais do que vocês devem ser. Vocês estão entendendo? E talvez vocês não tenham metade das marcas do que, às vezes, alguém que foi separado por Deus precisa ter até se entender. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Eu sei que vocês já sabem pra caramba, eu ensinei vocês pra caramba, já tem novos mestres aí. Agora vocês acham que vocês não precisam de mim. Só que vocês não têm um terço do meu sofrimento. Aí ele vai dar a lista. Verso 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato, porque ele vai se gabar agora, né? Mas se vocês assim me consideram, recebem-me como receberiam um insensato. Então ele fala assim, se tu quiser me achar insensato, tu me acha mesmo que eu vou... Então é isso que tu quer me achar, me acha que eu vou ser agora. A fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Ele está dizendo assim, não foi Deus que mandou fazer isso, eu estou fazendo porque eu quero mesmo. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, que eram super apóstolos. O que eles se vangloriavam? Nós falamos melhor, nós temos o melhor porte, nós temos uma gnose superior. Era isso que eles se orgulhavam. Olha para a nossa teologia, olha para a nossa, sabe? Olha Paulo, aí Paulo lá. Tinha problema financeiro, apanhava na rua, era preso, era traído por amigos, era considerado criminoso e os superapóstolos, eles eram endinheirados. Né? Vou fazer uma comparação, não significa que toda pessoa que tem isso é dessa forma, mas tá com Rolexão no braço, sempre bem vestido, né? Por quê? Porque evangelho não dá dinheiro. Sã doutrina não dá dinheiro. Agora, lidar com emoções, com entretenimento, dá dinheiro. Aí eles falavam assim, olha o Paulo, que Deus é esse? O cara só vive preso, apanhando, vocês estão entendendo o cenário? Olha a gente, olha a nossa vida. Olha como nós vivemos. Então, imagina um cara com essa gnose, um grego muito bem posicionado, uma oratória muito boa, um porte muito bom, muito bem vestido. E Paulo tendo que sobreviver com a igreja da Acaia, porque Corinto não quer dar um tostão para ele sobreviver. Para não ser um peso para as pessoas.
Paulo vai falar o seguinte: agora eu vou me gabar, porque vocês acham que ser homem de Deus é ter esse naipe de pessoa próspera. Não é isso? Eu não estou dizendo que a gente tem que estar igual mendigo, mas se você pregar o evangelho de verdade, você não vai ter toda essa regalia. Se a gente tratasse com entretenimento, essa igreja estaria gigante. Muito mais desenvolvida. Essa é a realidade. Porque você vê grandes igrejas com uma mega estrutura, óbvio, todo mundo tem alguma carência emocional, eu vou bater numa carência emocional tua, acabou. Encontrei meu lugar, pessoas que me entendem. É isso. Mas olha o que ele vai falar aqui. Olha o que é a marca de um apóstolo, que para algumas teologias da prosperidade ele estaria com um demônio e Deus estaria irado com ele, com raiva dele. Olha só. Versículo 19. 18. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, tá? Aí em grego significa bem humano, é segundo a carne, tá? Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta ou quem lhes fere a face. Grife isso daí. Que pode colocar nessas igrejas aí, que é isso que acontece. Gente muito bem posicionada, com muito poder financeiro, mas eles fazem isso daqui. Eles falam assim: vocês se acham tão espertão, tão sábio, mas vocês suportam esses caras. Olha o que eles fazem com vocês. Vou repetir de novo. Versículo 19. Vocês, por serem tão sábios, ele está sendo muito irônico aqui, tá? Suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Isso aqui é muito forte, gente. Ele fala: me perdoa, mas eu fui um fraco comparado a esses homens que conseguem fazer tudo isso com vocês. Porque eu não faço nada disso. Eu sou um fraco mesmo. Provavelmente Paulo está dizendo isso porque eram isso que falavam de Paulo. Paulo é fraco. Ele não tem. Então, toda vez que Paulo está escrevendo uma carta, às vezes ele solta umas frases pensando em quê? Coisas que já estão falando sobre ele. Tá? E ele sabe que estão dizendo. Então, se eu sou fraco porque eu não faço isso com vocês. Então eu sou fraco. Ele vai continuar dizendo: (21), né? Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para fazer isso, que explorar vocês, ferir a face de vocês, ficar nos vangloriando, nos exaltando. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato mesmo. Ele está falando assim: eu tô chateado. Esse que tá, e me podem dizer o que achar, o que vocês quiserem, que eu estou me orgulhando, que eu estou sendo... Eu também me atrevo. Aí ele vai começar a botar os distintivos na mesa. Eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim por falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Os caras nem foram. Isso aqui é bem... Fui açoitado mais severamente. Açoitado, gente. Você já levou uma chicotada? E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, que se tu recebesse 40, tu nunca mais poderia receber. Os caras batiam 30 dólares para quando ele voltasse lá, ele levasse de novo. Isso é bem interessante. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra e não tinha paradeiro, e quem viaja sabe o quanto isso é chato. Enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e até nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, e aqui é psicológico, tá, gente? Enfrento uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco também.
Quem não está quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? E é quando você conversa com as pessoas e você acaba tendo que lidar com o problema das pessoas, e além dos teus problemas, você também tem que viver o problema das pessoas, né? Então ele está falando sobre essa questão. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Vocês já viram o tamanho de uma muralha, gente? Agora imagina que eu entrando numa cesta de palha, os caras te descendo pelo muro. Eu vou finalizar aqui agora com o texto, nós vamos levantar e orar. Olha o 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Ele está falando dele, tá? Só que ele está... Vocês imaginam a atenção de Paulo de falar dele? Ele está muito desconfortável aqui. Para ele falar que ele teve uma grande experiência com Deus, ele não gosta nem de falar que foi ele que teve. Ele fala, eu conheço um homem. Ele está muito desconfortável. A não ser em minha fraqueza que ele vai se gloriar. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Ele está falando, se eu botar meu distintivo aqui, eu não estou errado. Mas eu não vou me gloriar disso. Porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí os caras gostam de falar as grandes experiências que tiveram com Deus. O Paulo está aqui desconfortável, tenta que falar das experiências que ele teve com Deus para salvar uma igreja. Olha como o cara escreve o tempo todo, estou falando isso fora de mim. Não falo pelo Senhor, falo por mim mesmo. O cara está extremamente desconfortável, os caras sobem aqui, eu sou apóstolo, Deus me levou, Deus me disse. Não condiz, gente, não bate. E finalizando, ele fala isso aqui, ó. 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho da carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que eu vou me emocionar porque eu acho bonito esse texto. Porque o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Se um cara falar isso, imagina eu. Eu não chego nem a cutícula da unha dele. Mas isso me impacta porque esse cara está extremamente desconfortável em se gabar. E eu preciso que vocês entendam isso. No final das contas, ele se gaba para falar, eu me glorio na minha fraqueza. Eu sou um baita pecador que tem um espinho na carne e pedi para Deus tirar ele de mim. Deus disse não para Paula. Isso é o evangelho. A vida é isso. Nós vamos sofrer, nós vamos ter angústias, nós vamos continuar. A igreja não é um lugar de vanglória, não é um lugar de você querer o teu espaço para ter poder. O que Deus quer de mim? Eu quero ser usado, eu quero a presença de Deus. A gente não quer nada. A gente não merece nada. Nós merecemos
essa graça gloriosa, e o que nos resta é nos afadigarmos de entender que tipo de evangelho Cristo quer que a gente pregue. E eu preciso passar isso para vocês. Porque é isso que nós estamos vivendo aqui. Vocês não têm noção o quanto é difícil chegar a essa compreensão que eu estou falando para vocês aqui. Como a gente gasta madrugadas estudando, para que a gente consiga o pavor que é o medo de poder falar uma coisa errada em comparação ao que o Evangelho pede. E eu preciso que vocês valorizem isso. Não é para valorizar a mim, mas é para valorizar o Evangelho. Valorizem o Evangelho. Porque a mesma dificuldade que vocês têm de estudar, de ler as Bíblias, as mesmas dores que vocês têm, são as mesmas dores que eu tenho. As mesmas guerras que vocês passam, são as guerras que eu passo. Ou qualquer pessoa que está se dedicando a ensinar. Quantas pessoas chegaram aqui para ensinar no curso de membresia com um problema, para que de repente vocês nem estejam aqui? Quantas pessoas estão com problema em casa, com a mente cheia? Então a proposta da Fronze não é uma igreja perfeita, óbvio. Mas a gente morre de temor de não pregar algo errado, para alguém falar, isso é bobeira, não precisa de tudo isso, eu oro aqui, Deus me diz. Eu gosto do guru espiritual, então vá embora. Se você se acha autossuficiente, você pode ir embora. Mas quando esse de todo o texto bíblico depois do Evangelho, quem já é membro aqui há muito tempo sabe que toda vez que eu leio isso aqui eu choro. Eu li isso numa reunião, chorei. Eu preguei, chorei. Porque eu olho para um cara desse, Deus disse não para Paulo. Quanto mais, eu entendo o que esse cara fala. Não é que a igreja falando é cheia de problemas, graças a Deus vocês são presentes na minha vida, mas eu sei o que é ter uma história difícil. Eu sei o que é sentir essas perturbações internas, essas preocupações, é problema, não sei o quê, e tem teus problemas pessoais, mas eu me glorio no Evangelho de Cristo. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam gratos por estar com os irmãos de vocês, que a gente poderia estar perdido sem o Evangelho. Agora eu não posso fazer nada se vocês não querem um Evangelho verdadeiro. Queria que vocês ficassem de pé. Apóstolo não existe. Vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado. Obrigado por nos alcançar. Obrigado por me alcançar. Obrigado por dar a mim e a meus irmãos uma força que às vezes a gente não sabe de onde vem. E por mais que a gente trabalhe, o máximo que a gente faça, nós não somos merecedores de nada. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que a gente pensa na gente, por todas as vezes que a gente pensa que a gente merece algo, por todas as vezes que a gente acha que a gente não pode sofrer, por todas as vezes que a gente não pode passar por tempestades. Nós merecemos o inferno e a tua graça nos alcançou. Por favor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos filhos teus que amam o teu evangelho. Que de fato o Senhor seja a nossa satisfação. É na nossa fraqueza que nós somos fortes. É na nossa fraqueza que o Senhor mostra o quanto o Senhor está conosco. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. E eu saio desse culto hoje convicto de que cada vez mais a tua palavra deve ser levada com seriedade. Eu tenho plena convicção que a Bíblia diz que não existe apóstolos e que agora nós devemos tomar conta da construção que eles fundamentaram. Homem nenhum tem poder sobre a tua igreja. Ninguém pode acrescentar uma revelação a mais na Bíblia. Ninguém pode tirar algo da Bíblia. Ninguém pode dizer que não vale o que está escrito. E ninguém pode dizer que tem uma revelação complementar à Bíblia. Ninguém pode. Porque os homens que podiam fazer isso, eles já estão contigo na glória. Nosso papel agora é estar firme contigo, ensinando o que esses homens ensinaram. Eu oro pelo coração de todos aqui. Que todos que estão aqui, Senhor, possam de fato ser gratos a Ti. Se Paulo, com todo esse distintivo,
no final da sua epístola diz, eu não posso me gloriar de nada. Não nos deixe, Senhor, cair no erro de achar que nós somos alguma coisa que nós não somos. Nos ajuda através do Teu Espírito, para que a gente seja servos e filhos de verdade. Que a preocupação com o nosso dia a dia, que os nossos sonhos não ofusquem o nosso dever de poder valorizar o Teu Evangelho, de poder estar com nossos irmãos, de poder amar o Teu Evangelho, de poder estarmos satisfeitos em Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a igreja diga aplauda o Senhor com alegria. O culto está encerrado, não sai sem dar um abraço no seu irmão.